Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para tratarmos da correção de uma nova atividade, a atividade de revisão. Esperamos ajudar vocês a ter um esclarecimento maior no horário da prova. Então, vamos lá. A gente vai apresentar para vocês as questões da atividade de revisão. Então, vamos começar aqui com a questão 1. Na questão 1, o autor diz o seguinte: o principal papel dos coanócitos nos poríferos então a gente está aqui em filo porífera, né, filo das esponjas, e a gente traz aí um destaque que o autor quer com relação a um grupamento de células chamados coanócitos, que seria o principal papel desse grupamento celular, certo? Quando se trata de poríferos, a gente tem que colocar na cabeça, primeiro, uma coisa: o animal é fixo no substrato. Quer dizer o quê? Ele é séssil, não se move, fica ali preso. Então, ele depende das correntes de água para se alimentar, porque através delas vem partículas, né, que são capturadas por esse grupamento de células chamadas coanócitos. Mas essas células também têm um flagelo. Então, a água, ela tem que passar pelo corpo do animal, certo? Ela entra por células chamadas porócitos e sai por uma abertura central, né, que tem uma abertura central, uma cavidade central, com uma abertura chamada ósculo. Então, tem um fluxo contínuo de água por conta do batimento dos flagelos dessas células. Baseado nisso, o autor diz que o principal papel seria, aí ele dá algumas sugestões que a gente vai discutir agora. Transportar substâncias para todo o animal? Não. Quem faz isso é um grupamento de células chamadas amebócitos, ok? B, originar elementos reprodutivos? Não. Quem origina células reprodutivas no grupamento das esponjas são também as células chamadas amebócitos. Elas podem se transformar em outras células. Tá? C, formar o esqueleto do animal. No grupamento dos poríferos, o que dá sustentação ao corpo das esponjas são espículas, né, calcárias ou de sílicas, que a gente já comentou anteriormente. Então, não seria o papel dos coanócitos. Aí ele diz na letra D, provocar circulação da água no animal, essa seria a nossa opção da questão 1, como sendo a função principal, no caso, dos coanócitos, ok? A letra E diz, dá origem a outros tipos de células? Também não. Esse papel também é assumido no corpo do animal pelo grupamento dos amebócitos, tá? São células totipotentes, os amebócitos. Então, elas podem se transformar em outras células no corpo desses indivíduos, dependendo da necessidade do animal. Então, como função principal dos coanócitos, nessa questão, ele tem que provocar a movimentação da água através do corpo do animal, e ao movimentar essa água, pelo batimento dos flagelos, ele vai capturando partículas de alimentos presentes nessa água, ok? Questão 2. Na questão 2, o autor diz o seguinte: o mexilhão dourado, Limnoperna fortunei, é uma espécie exótica originária da Ásia, que chegou ao Brasil junto com a água de lastro de navios. Trata-se de um molusco do mesmo grupo das ostras, que se alimenta de partículas em suspensão filtradas da água, e que vem causando impactos na comunidade de bentos. Considerando o texto, analisa as 3 afirmações seguintes. Então, o autor deu 3 afirmações e pede para a gente avaliar, levando-se em consideração o texto de abertura da questão. Ele diz, 1. Uma comunidade de bentos refere-se ao conjunto de espécies que se movimentam ativa ou passivamente em um ambiente aquático? Quando nós tratamos de uma população bentônica, quer dizer, faz parte daquele grupo chamado bentônico, organismos que vivem próximo ao substrato ou fixados no substrato, tá?
Então, não é aquele que se movimenta na coluna. Aquele que se movimenta na coluna seriam animais pelágicos, ok? Então, essa 1 não está correta. 2, o mexilhão apresenta rádula, que é uma estrutura dotada de pequenos dentes de quitina para sua alimentação. Se nós observarmos o enunciado da questão, ele diz que o mexilhão pertence ao grupo das ostras e que as ostras, né, se alimentam de partículas em suspensão filtradas da água. Então, nós estamos na classe Bivalvia, e nessa classe, uma das características dos organismos que pertencem à classe Bivalvia é que eles são organismos filtradores. Apesar de você considerar que rádula, né, é uma estrutura dotada de pequenos dentes de quitina e que são usados, sim, para alimentação, não nesse grupamento de moluscos. Nos outros grupamentos, essa estrutura, sim, é usada. Como os hábitos alimentares dos bivalves, no caso, são de filtrar a água onde eles estão ali, né, inseridos, não precisam da estrutura chamada rádula. Rádula, para que serve a rádula? É uma língua, assim, com dentes quitinosos, que servem para ser ejetada no substrato, sobre o substrato, né, sobre o substrato, que aquele animal quer raspar, ralar o alimento. Então, no grupo dos gastrópodas, nós temos isso, sim, nós temos rádulas, tá? Mas no grupo dos bivalves, o hábito alimentar desse animal é por filtração da água. Ele não precisa da estrutura e, consequentemente, não existe rádula no grupamento da classe bivalvia, ok? Então, essa 2 também está errada. 3, esta espécie é um molusco que apresenta uma concha formada por 2 válvulas, ok? Por isso o nome da classe, Bivalvia, quer dizer, são organismos que têm seu corpo protegido por uma concha, né, composta de 2 válvulas, tá? Que se interligam e protegem o animal, né, das adversidades ambientais. Então, a terceira está correta. Então, com relação às afirmações, estão corretas? Seria, no caso aqui, a letra C, certo? A nossa resposta, porque apenas a 3 está correta. Ok, vamos para a questão 3. Na questão 3, nós vamos lá para o filo Annelida, né, das minhocas. Marque a alternativa correta. Nessa questão, o autor quer tratar aqui da questão da reprodução das minhocas. A primeira coisa que a gente aprende, são indivíduos monóicos, são hermafroditas. Então, no mesmo corpo, nós vamos ter sistema reprodutor masculino e feminino. 2, tá? A reprodução é dita sexuada, porque há partilhamento de células entre indivíduos. Apesar dele ter os 2 sistemas num corpo só, ele não faz a autofecundação. Geralmente, isso se dá através de transferências de células reprodutores entre 2 corpos, né, que fazem um pareamento, ok? Certo? A fecundação, certo, vai ser externa. Como assim? Quando 2 organismos fazem o pareamento e que ficam ali unidos, né, sendo que a região do clitelo ajuda muito a manter esses corpos unidos durante esse processo, né, surge um casulo, porque esses 2 corpos vão transferir simultaneamente, tá, células reprodutoras masculinas para uma região do corpo do outro animal. E lá forma-se uma espermateca, no caso, um local onde ficam acumulados os espermatozoides. Aí, o que é que acontece? Forma-se um casulo, e esse casulo começa a migrar pelo corpo do animal em direção à cabeça. Aí, o que é que ocorre? Ao migrar esse casulo com as células reprodutoras masculinas, ele passa sobre a região do corpo do animal onde tem células reprodutoras femininas. E dentro desse casulo, então, ocorre a fecundação. Então, a fecundação é externa, é fora do corpo do animal. Então, o casulo vai em direção, né, à cabeça, se destaca do corpo do animal, fica na terra, e aí ocorre o quê?
ocorre o desenvolvimento. E dentro daquele casulo surgem pequenas minhocas no mesmo formato, né, dos indivíduos adultos. Ou seja, o desenvolvimento é direto, não tem fase larval. Então, baseado nesses caracteres, vamos ver aqui as opções. Na letra A, ele diz: apresenta uma reprodução assexuada? Bom, aqui a gente já para, porque a reprodução é sexuada, ok? Letra B, apresentam reprodução sexuada, ok? E são animais dioicos? Aqui já está errado. São animais monóicos, tá? Aqueles que possuem no mesmo corpo sistema reprodutor masculino e feminino. São chamados hermafroditas, mas são considerados hermafroditas insuficientes porque partilham suas células, tá? Com outros organismos, né? Que, no caso assim, eles estão evitando, no caso, a questão de não se manter, né? Um material genético único, que, no caso, ia culminar com a extinção da espécie. Eles, com esse processo de troca de material genético, troca de células entre dois corpos, eles mantêm a biodiversidade dentro da espécie, ok? Então, não é também a C, tá? Desculpe, a B, porque ele está falando aqui em animais dioicos, são monóicos. Vamos para a letra C. Apresentam reprodução sexuada e são animais monóicos. Aqui está correto. Com fecundação cruzada, também a gente tem que observar que a fecundação é dita externa ou interna, tá? Essa questão de você ter dois organismos trocando material, tá? Não classificamos essa questão como um tipo de fecundação. E a outra coisa, ele diz, e desenvolvimento indireto, isso aqui está errado, não tem fase larval no grupamento das minhocas. Letra D, apresentam reprodução sexuada, isso está correto, e são animais monóicos, sim, isso está correto. Com fecundação externa, sim, dentro do casulo que se formou, na região lá do clitela, a gente viu isso, aquela região diferenciada nos corpos das minhocas, né? E desenvolvimento direto. Perfeito. Então, a nossa resposta seria a letra D. Lembrando sempre que essa região do clitelo também ajuda a manter o pareamento entre dois indivíduos na época da troca, né, das células reprodutoras masculinas, ok? Por que não seria a E, Marilza? Porque, no caso, ele já diz aqui, animais dioicos, ou seja, ia ter um macho e uma fêmea, no caso, sistemas em corpos separados. Então, não é o caso das minhocas. E também estaria errado porque ele está falando aqui de desenvolvimento indireto. O desenvolvimento nas minhocas é direto, ou seja, não tem estágio larval. Na questão 4, dentre os tipos de peixes, ok, aqui nós vamos lá para o grupamento Piscis, tá? Onde a gente tratou dos agnatos, dos condrictes e dos ósseos, ou seja, peixes sem mandíbulas, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, não foi? Então, aqui diz o seguinte, dentre os tipos de peixe relacionados a seguir, o que possui uma bolsa cheia de gases acima do estômago, chamada bexiga natatória, com função de auxiliar na flutuação ou no afundamento na água. É A. Então, no primeiro momento, a gente sempre destaca, né? A bexiga natatória, né, está presente no grupamento dos peixes ósseos, tá? É um advento evolutivo que permite a flutuabilidade do animal e que ele possa se colocar em qualquer nível, né, do curso de água que ele esteja ali, ou no rio, ou no lago, lagoa, no mar aberto, permite ele subir e descer nessa massa d'água, né, sendo que quando ele pode adquirir gases para essa estrutura, a bexiga natatória, ou expelir esses gases dessa estrutura, é que ele faz esse movimento do descer e do subir na massa d'água, ok? Então, se faz parte do grupamento dos peixes ósseos, eu já estou dizendo isso, então essa estrutura a gente não vai encontrar, por exemplo, nos animais que estão representados na letra B e na letra E,
que seria o grupamento dos agnatas, aqueles que não portam mandíbulas, né? Seriam os primeiros, os mais simples que nós citamos no processo evolutivo da classe Pisces. Também não seria os da letra A e os da letra D, que raia e tubarão são representantes dos condrictes. E os condrictes mantêm essa questão da flutuação na água através da concentração de lipídios que eles mantêm em seus fígados, né? Então, tem essa questão de uma hora ter mais concentração no fígado de lipídios do que na corrente sanguínea, e em outros momentos ele libera essa gordura para o sangue, né, quando é necessário fazer essa transição nos diferentes níveis da água. Então, a flutuabilidade com relação aos condrictes diz respeito à questão, né, da quantidade de lipídios que estão presentes aí no fígado desse animal. Então, só nos resta aqui a letra C, que seria como representante a traíra, que é um representante do grupamento dos peixes ósseos, ok? E para encerrar, temos aí a questão 5, sobre a reprodução dos anfíbios anuros, e aí a gente volta lá para o grupamento dos sapos, rãs e pererecas, tá? E ele diz, marque a alternativa incorreta. Então, vamos avaliando as opções e ver o que é que está errado e o que está certo, ok? Letra A, durante a corte, é comum que os machos emitam sons para atrair as fêmeas? No grupamento dos anuros, isso é comum. E eles emitem esse som não só para atrair as fêmeas na época da reprodução, mas também para manter os outros machos afastados daquela área, certo? Letra B. Na reprodução dos anuros, ocorre o abraço nupcial chamado amplexo? Sim. Isso aqui, gente, está correto. Na reprodução, o macho abraça por trás a fêmea, tá? E mantém-se nessa posição várias horas, e durante esse período, a fêmea vai soltar os óvulos no ambiente, tá? E o macho, ao mesmo tempo que ela solta, ele cobre esses óvulos com os seus espermatozoides. Isso aqui também está correto. A fecundação dos anfíbios é interna. Quando a gente trata do grupo todo de anfíbios, a gente não pode citar um só tipo de fecundação, certo? Porque nós podemos classificar alguns tipos, alguns grupos dentre a classe que fazem esse tipo de fecundação, tá? Mas existem outros grupamentos, inclusive dos anuros, que fazem fecundação externa. Então, a priori, a letra C seria a nossa opção de alternativa incorreta. A letra D, vamos só concluir. Os anuros sofrem metamorfose durante seu desenvolvimento? Sim. Entre a fecundação e a fase adulta, tem uma fase larval chamada girino, que no caso, ele sofre diversas mudanças para sair do meio aquático e o animal atingir sua forma que vai viver no ambiente terrestre, tá? Perde as brânquias, né? A cauda desaparece, vamos ter o surgimento dos pulmões, o intestino fica mais curto. Então, são várias mudanças que ocorrem nesse organismo para que ele adentre o ambiente terrestre, tá? Então, a D está correta, e a letra E, a fase larval dos anuros é denominada girino. Sim, isso está correto. Então, gente, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês ajudem vocês no entendimento, né, da questão da prova bimestral, e a gente se encontra no nosso próximo momento. Muito obrigada.